Oi pessoal, então a gente vai continuar falando hoje sobre carga nuclear efetiva. Hoje, na verdade, nesse vídeo, a gente vai aprender uma forma já bem estabelecida, bastante utilizada para calcular a carga efetiva que o elétron sente, né? Lembrando que a gente conversou sobre isso no último vídeo. Cada elétron, né, dependendo da camada que ele está, ele vai sentir, né, sofrer uma carga nuclear diferente. O que significa que eu posso calcular a carga nuclear efetiva que o elétron da primeira camada sente. Eu posso calcular a carga nuclear efetiva que o elétron da segunda camada sente. Eu posso calcular a carga nuclear efetiva que o elétron da terceira camada sente. E mais, dependendo do subnível que ele estiver, a carga nuclear efetiva dele é diferente, mesmo que ele esteja na mesma camada que um outro elétron de outro subnível. Existem algumas formas de se calcular essa carga nuclear efetiva. A mais aplicável, a mais fácil de utilizar é através das regras de Slater. Ela tem algumas falhas. Existem outras formas mais eficazes de se calcular essa carga nuclear efetiva, mas são maneiras não tão fáceis de executar. E como as regras de Slater, embora elas tenham algumas falhas, apesar disso, elas são bastante úteis, elas funcionam. Então, a gente costuma trabalhar com essas regras, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente aprendeu a distribuir os elétrons na eletrosfera a partir do diagrama de Linus-Pauling, e a gente vai continuar fazendo isso. Uma vez você já tendo a configuração eletrônica, você já fez a distribuição eletrônica, então agora você já está com a distribuição eletrônica pronta, baseada no diagrama de Linus-Pauling, você fez isso. A partir de agora, se o seu objetivo é calcular a carga nuclear efetiva, a gente vai deixar um pouquinho o diagrama de Linus-Pauling de lado e a gente vai separar esses elétrons que você já distribuiu em grupos. Então, os elétrons 1s são um grupo, eles vão ter uma regra para ele, um número atribuído para eles. Os elétrons do subnível 2s e do subnível 2p vão ter uma outra regra, 3s, 3p vão estar num outro grupo, 3d vão estar num outro grupo, 4s e 4p vão estar num outro grupo e por aí vai. Importante camada 1, como só tem subnível S, então é só um grupo mesmo. Camada 2, a gente tem subnível SP, ambos fazem parte do mesmo grupo. Camada 3 tem subnível S, P e D. Sempre segundo as regras de Slater, e aí tá uma falha, mas a gente vai passar por cima dessa falha, né? Subníveis S e P pertencem ao mesmo grupo para efeito de cálculo de carga nuclear efetiva, segundo as regras de Slater. Subnível D está em um outro grupo, mesmo que na mesma camada. Subnível F está num outro grupo, mesmo que na mesma camada dos outros. E cada grupo vai possuir um número, uma constante de blindagem diferente. Esses números foram obtidos a partir dos estudos realizados por Slater, e eles são tabelados, e vocês vão ter acesso a essa tabulação agora, tá? Então, é importante que, quando a gente for calcular a carga nuclear efetiva para um determinado elétron, né, a carga que ele está sentindo, a gente vai levar em consideração a soma dessas parcelas, desde que elas existam, né? E que parcelas são essas? Se a gente está olhando para esse elétron aqui, ele está protegido de alguma forma da atração exercida pelo núcleo? Está. Quem protege ele? Os elétrons da camada anterior aqui, né? Esse elétron não protege, ele está depois, né? Ele não consegue funcionar como um escudo aqui, porque ele está depois do elétron que a gente está estudando.
Então, os elétrons que estão em camadas mais externas, eles não blindam os elétrons de camadas mais internas. E é isso que quer dizer aqui nessa primeira regra, né? A gente vai atribuir 0 de blindagem para qualquer grupo exterior ao elétron considerado. A gente vai atribuir o valor de 0,35 para cada um dos elétrons do mesmo grupo que o elétron que a gente está estudando. Se a gente estiver estudando o elétron do 1s, só ele, o elétron do 1s, aí nesse caso, é a única exceção, a gente vai usar 0,30 para a blindagem do segundo elétron da camada 1 subnível S. Então lá tem 2 elétrons, né? No 1s cabem 2 elétrons, 1s2. Cada um desses elétrons contribui com 0,30 em relação ao outro para blindar. A gente vai fazer alguns exemplos, eu sei que agora pode parecer um pouco confuso, mas vai ficar mais claro. Se o elétron que a gente está estudando está em um subnível S ou em um subnível P, mas não está na primeira camada, está na segunda ou na terceira, enfim, cada elétron da camada anterior vai contribuir com 0,85 de blindagem. E se houver camadas mais internas ainda, cada elétron dessas camadas mais internas contribui com 1. Se o elétron que a gente estiver estudando pertencer a um subnível D ou a um subnível F, cada elétron dos grupos mais internos contribui com 1. Então vamos lá. Como aqui a gente está falando de um cálculo, a melhor forma da gente entender isso é praticando, né? Então vamos para alguns exemplos. Lembrando que para calcular a carga nuclear efetiva, a gente subtrai, né? A gente faz a diferença entre o número atômico e a constante de blindagem, que vai ser a soma dessas regrinhas todas, desde que elas existam ali, né? Então, o primeiro exemplo que eu dei foi proposital, é o hidrogênio. Ele só tem um elétron. Não tem mais nenhum elétron para funcionar de escudo, para blindar esse elétron da atração que o núcleo está exercendo. Se não tem nenhum elétron protegendo ele, não tem blindagem. A carga que ele sente é a carga que está no núcleo, é 1. Agora o berílio. O berílio ele tem 2 camadas. Eu estou calculando aqui a carga nuclear efetiva sofrida por um dos elétrons que está no subnível 2s. Eu poderia calcular para um desses elétrons, mas no momento a gente quer calcular a carga nuclear efetiva para um dos elétrons que está na camada 2 no subnível S. Esse elétron, né, é o que eu chamo de elétron mais energético, porque foi o último que eu preenchi aqui. Poderia calcular para um outro? Poderia, mas no entanto a gente vai calcular para esse agora. E como é que a gente calcula? Então é o número atômico, 4, tá aqui, número atômico 4, menos, então vamos lá. No grupo 2s, além do elétron que a gente está estudando, existe mais um, que está no mesmo grupo que o elétron do nosso interesse. Então lembra que para cada um dos elétrons do mesmo grupo que o elétron que a gente está estudando, a gente atribui 0,35. Como além do nosso elétron só tem mais um, então, uma vez 0,35. Mas tem mais elétrons. Então, eu vou somar todas as blindagens para depois fazer o cálculo efetivamente. Os outros elétrons que estão no berílio estão numa camada anterior. O elétron do nosso interesse, ele está no subnível S, ele está no grupo S. Então, olha aqui, ó. Terceira regrinha, se o elétron considerado pertencer a um grupo S ou P, o nosso pertence a um grupo S. Então, cada elétron do nível anterior, da camada anterior, vale 0,85. Como na camada anterior tem 2 elétrons, então 2 vezes 0,85. E não tem mais elétron nenhum. Então, eu vou somar essa constante de blindagem
Aqui vai dar 2 vezes 0,85, 1,7, com mais 0,35, 2,05. Então, o resultado do que está aqui entre colchetes dá 2,05. E vou subtrair de 4, que é o número atômico. E aí eu obtenho esse valor aqui, ó. Esse 1,95 representa a carga nuclear que o elétron que a gente está estudando, que seria um desses dois, para qualquer um deles o valor vai ser o mesmo, é essa carga que ele está sentindo. Ele não sente a carga nuclear de 4, ele sente de 1,95. Vamos olhar aqui para o cloro, né? Então ele tem lá 3 camadas. A gente está calculando a carga nuclear efetiva para um dos elétrons do subnível 3p, para um deles. Por que para um deles? Porque para qualquer um desses 5 elétrons a carga vai ser a mesma. A maneira de calcular vai ser a mesma. Então vamos lá, como é que a gente calcula? Então, o número atômico dele é 17, tá aqui, menos. Então vamos ver. O elétron do nosso interesse está em um grupo sp. Olha lá, grupo sp. Para cada elétron que estiver, para cada elétron que estiver no mesmo grupo que o nosso, a gente atribui 0,35 para cada elétron. Lembra que 3s e 3p representam o mesmo grupo? Então vamos lá. Se 3s e 3p representam o mesmo grupo, a gente tem 7 elétrons no total, mas um deles é o nosso elétron de estudo. A gente está calculando a blindagem que esse elétron está sofrendo. Então, além do um elétron que a gente está estudando, sobram 6 aqui, certo? Tem 7 no total, mas um é o nosso de interesse. Além dele, tem 6. Esses outros 6 elétrons estão causando uma proteção nele, uma blindagem. E essa blindagem, cada um deles contribui com 0,35. Como são 6, 6 vezes 0,35. Mas tem mais elétrons blindando, né? Como o nosso elétron de interesse está num grupo sp, a terceira regrinha aqui diz: se o elétron pertence a um grupo sp, cada elétron do nível anterior, né? Um nível anterior contribui com 0,85. Então, qual é o nível anterior? Camada 2. Nível 2. Quantos elétrons tem lá? 8. Cada um deles contribui com uma blindagem de 0,85, é uma constante. Como são 8, 8 vezes 0,85. Mas tem mais elétrons. Se houver mais elétrons em níveis mais internos, cada um desses elétrons contribui com 1. Existe um nível mais interno ainda, e lá tem 2 elétrons. Cada um desses 2 elétrons contribui com uma constante de blindagem de 1. Não tem mais elétrons a considerar, então eu somo esse valor e subtraio do 17. O resultado vai dar 6,1. O que significa isso? Embora o cloro tenha 17 prótons no núcleo, qualquer um dos elétrons que está lá no subnível 3p sente uma carga nuclear de 6,1. Uma carga bem menor que 17, né? E quanto mais distante for ficando do núcleo, menor vai sendo a carga que o elétron está sentindo. E aí, por último aqui, eu dei um exemplo proposital do ferro, porque ele tem como elétron mais energético um elétron do subnível 3D. E aí, eu coloquei aqui embaixo, só a título de ilustração, a gente pode calcular a carga nuclear efetiva que um dos elétrons do subnível 4s sente. A gente pode calcular, por exemplo, a carga efetiva que um dos elétrons do subnível 1s sente. E a gente pode calcular, o que é mais comum, a carga nuclear efetiva para o elétron mais energético. Como é que eu vou saber, Cíntia, que carga que eu vou calcular? O enunciado vai pedir.
Ele vai pedir para você, ó, calcule a carga nuclear efetiva que o elétron do subnível 2s está sentindo, por exemplo. Ele vai te direcionar, tá? Eu dei aqui esses exemplos para vocês entenderem que é possível calcular a carga nuclear efetiva que qualquer um dos elétrons está sentindo. Então, como a gente não deu nenhum exemplo aqui de elétrons no grupo D, 3D, eu vou mostrar agora para vocês, né? Ele tem uma regrinha diferente do SP. A maneira de calcular é parecida, então, a carga nuclear menos a constante de blindagem. O que muda é o cálculo da constante de blindagem, né? Então, o número atômico do ferro é 26, tá aqui. Eu estou calculando a carga nuclear efetiva que um dos elétrons do subnível 3D sente, qualquer um deles, porque vai ser a mesma. Então, vamos lá. 26 menos. Além do elétron que a gente está estudando, existem mais 5 aqui dentro. Esses 5 contribuem com uma constante de blindagem. Como eles estão no mesmo grupo, não importa se o grupo é S, P, D ou F, eles estão no mesmo grupo. Como eles estão no mesmo grupo, cada um deles contribui com 0,35. Tá aqui, ó. 0,35 para cada um dos elétrons do mesmo grupo. Esses elétrons aqui, 3D, é um grupo só, certo? Então, além do nosso elétron de interesse, existem mais 5. 5 vezes 0,35. Muito bem, só que tem mais um monte de elétron, né? Os elétrons, olha, se o elétron considerado pertencer a um grupo D ou F, esse N, gente, é o número da camada, tá? Cada elétron dos grupos mais internos contribuem com 1. Quem são os elétrons mais internos em relação a esse elétron que a gente está estudando? 4s é mais interno? Não. 4s é mais externo. Então, esses elétrons do subnível 4s, eles não blindam. Eles estão na quarta camada. Eles não blindam esses elétrons. Portanto, eles não vão ser levados em consideração no cálculo dessa constante de blindagem, porque eles estão na quarta camada. A gente ignora. Faz de conta que eles não estão aqui, porque de fato eles não blindam, eles não protegem os elétrons do subnível 3D, porque os elétrons que estão aqui estão na terceira camada. Tá. Além desses elétrons que a gente não vai considerar, quantos outros tem? 2, 4, 10, 12, 18. E todos esses 18 estão em grupos mais internos. Olha a ordem aqui dos grupos, tá vendo? 3D é mais externo do que esses. E quando o elétron está no D, todos os elétrons dos grupos mais internos contribuem com 1. Então, você vai pegar todos esses elétrons, que somam 18, e multiplicar por 1. Soma essa constante de blindagem e subtrai do número atômico. Cada um desses elétrons do subnível 3D sofre uma carga nuclear efetiva de 6,25. E aí eu coloquei aqui, né, um raciocínio parecido com o que a gente fez até agora, mas para calcular a carga de cada um dos elétrons do 4s e de cada um dos elétrons do subnível 1s. Tentem fazer, aqui tá a resposta para vocês treinarem. Eu vou dar outros exemplos para vocês, eu vou deixar o gabarito para vocês tentarem fazer. Esse é um assunto que é novidade, eu imagino para quase todos vocês, e portanto isso gera um pouquinho mais de dificuldade, mas é uma questão de prática. Caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de perguntar, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, mas não deixem de perguntar ou no nosso fórum ou no nosso horário de atendimento. Um abraço e até lá!